Capítulo 7. Acaso ou destino? O tempo passava e o amor de Lino por Cida ficava cada vez mais intenso. Seu consolo era poder vê-la todos os dias, mas ao mesmo tempo não conseguia obter resposta de suas cartas. Escrevera quase 10 cartas desde que a conhecera, e nisso já se foram 2 anos. Lino não perdia a esperança e, a cada coincidência, encontro acidental, sorriso discreto, tudo renovava as forças do garoto que fantasiava, sonhando acordado com o dia em que seguraria a mão da linda garota do pomar das Poncãs e anunciaria a todos os que riram do seu amor que, enfim, ela era sua namorada. Muitas foram as coincidências que motivaram Lino a continuar sonhando com esse amor. A primeira delas ocorreu no início de 1998, quando na primeira semana de aula eram distribuídos os livros didáticos, geralmente adotados da turma anterior. A professora de matemática trouxe uma caixa grande com livros que eram da sexta série do ano anterior e distribuiu aleatoriamente os livros pelas filas de carteiras e, para surpresa, quando leu o nome do dono anterior, lá estava o nome de sua amada. Qual a probabilidade, pensou ele? Bem alta, na verdade, mas Lino nunca acreditara em acasos, então aquilo só podia ser a vontade divina. Lino ficou horas contemplando a letra firme e bem desenhada de Cida. Ficou horas vasculhando as páginas do livro. Sua imaginação sem limites o fazia fantasiar que talvez sua amada tivesse anotado em algum lugar oculto uma mensagem para ele, ou, quem sabe, a resposta de alguma das cartinhas. Outra coincidência que deixou Lino super empolgado e que o fez orar por horas, conversando de modo franco sobre quais os planos de Deus. Uma vez que no final do bimestre verificou se havia atingido a famosa colocação na famosa competição dos melhores do colégio, e viu justamente nessa oportunidade que havia sido vencido por Éder e Bárbara, mas alcançar o terceiro lugar com uma média de 8,6, e como sempre fazia, foi ver o que Cida também estava entre a listagem da sala, e verificou que sua amada havia conseguido segundo lugar com exata nota 8,6. No mesmo dia, empolgado com a coincidência numérica, que na realidade não significaria nada de especial para mais ninguém na face da terra, nem mesmo para a própria Cida, que, se por um milagre divino pudesse ter notado que o nome de Lino estava na listagem, mas para Lino isso só podia ser Deus dizendo: não desista, esse é o caminho. Não bastasse isso, no dia seguinte Lino vai com seu pai Alex e sua mãe Miriam até o supermercado Gomes para fazer compras, e quando estava empurrando o carrinho perto da prateleira de arroz, eis que surge exatamente à sua frente, saindo do corredor dos embutidos, Cida, que tinha vindo fazer compras com sua família. A alegria de Lino, que raramente se empolgava em fazer compras, foi notada por sua mãe, que não conseguiu entender por que o menino sorria tanto. Lino encarou firmemente Cida, que também reagiu com surpresa ao encontro. Lino arriscou um tímido aceno com a mão, ao qual Cida respondeu com um tímido sorriso. Trocaram alguns olhares despretensiosos no caixa enquanto aguardavam o dono do mercado contabilizar as compras. Lino saiu renovado do supermercado, mais crente do que nunca que as coincidências, ainda que certamente não passassem disso mesmo, já que a cidade era pequena, com poucos supermercados, e a probabilidade que em algum dos primeiros sábados de algum mês seria razoável que o destino lhes promovesse o encontro. Lino só teve realmente certeza de que era notado por Cida e que de algum modo afetava quando, em uma viagem de metropolitano até uma cidade vizinha, em um dia aleatório, vê adentrar o coletivo sua amada, acompanhada de sua mãe. Lino, que estava sentado, cedeu lugar a Dona Rosa e a linda garota, e assim pôde viajar a quase por 1 hora a menos de 1 metro de sua amada. Ficou, como sempre, atento a tudo o que se passava, nos movimentos dos lábios, nas conversas, nos sussurros. Viu então que Cida cochichou algo no ouvido de sua mãe, e essa, de modo muito espontâneo, encarou Lino de cima a baixo, perguntou em um sussurro não tão inaudível: esse? Lino, atento e com uma boa visão periférica desenvolvida nas aulas de música que iniciara há 1 ou 2 anos na igreja,
onde estudava órgão, viu que ambas olharam com um sorriso, não de deboche, mas um sorriso de quem tem uma leve ponta de orgulho ao encontrar, meio que por acaso, um admirador secreto. Isso era o que mais encantava Lino em Cida. O respeito, como sempre, recebeu suas mensagens. Segundo a lógica de Lino, era uma garota de personalidade forte e poderia ter recusado continuar recebendo suas cartas. Poderia tê-lo tratado com indiferença, mas pelo contrário, sempre que tinha oportunidade lhe acenava com um sorriso respeitoso. Nunca lhe prometeu nada, nunca lhe deu uma resposta definitiva, nunca lhe impediu de demonstrar e viver seu amor, e Lino nessa altura já havia decidido que, ainda que sozinho, ele ia viver esse amor. Não lhe interessava a outra garota no colégio. E não que não existissem outras garotas que reconheciam Lino. Afinal, todas as mudanças que o garoto promoveu em si mesmo, o empenho em se destacar no colégio para chamar a atenção de Cida fez com que Viviane, uma colega da sala, se declarasse para ele. Lino, lisonjeado, disse que não poderia, pois amava outra pessoa. A garota ainda tentou argumentar que ela não era namorada dele de verdade, nem sequer se falavam. Mas Lino, magoado com a constatação, disse à colega que não havia dito que eram namorados. Disse que a amava. E se um dia seriam namorados, só Deus saberia dizer, mas que o amor por ela era tão real que ele podia sentir, doer o peito toda vez que a via, e que ninguém poderia mudar isso nele. Lino começou a buscar dentro de si respostas para o porquê era tão fascinado por essa garota. O que poderia explicar uma pessoa que encontra em uma outra em um pomar de Poncãs uma única vez e que se vê perdidamente apaixonado quase que instantaneamente? O que poderia fazer uma pessoa imaginar diálogos inteiros, tendo ouvido a voz da outra apenas uma única frase? Lino era evangélico desde o nascimento, dedicado à sua fé, a abraçar os desígnios de sua igreja sem questionar. E foi tentando explicar para si mesmo esse amor, que um dia se perguntou se sua igreja estava certa ou não em não acreditar em reencarnação. Ele passou a fantasiar possibilidades de ambos serem o que os espíritas chamam de almas gêmeas, separadas em outra vida e que ainda não se reencontrassem nessa vida, ainda seriam importantes um para o outro. Compreendeu que o que sentia por Cida deveria ser como a gravidade, que rege as órbitas dos planetas, ainda que distantes, tão distantes quanto que a luz que viaja a 300.000 km por segundo possa levar horas para atingir a superfície de um planeta situado nos confins do sistema solar. Ainda assim, estão entrelaçados. Olhe o caso de Plutão, um dos planetas preferidos de Lino. Estava tão distante que a luz do Sol mal iluminava, e quem olhasse de lá mal pode distinguir o Sol dentre as demais estrelas, e se lá alguém pudesse viver em Plutão, não saberia ao certo se existia alguma relação entre eles e o Sol, mas mesmo assim a força que os une é real. Independente de poder ser tangível ou percebida pelos demais, um dos princípios da força gravitacional é de que ela é proporcional à distância, mas nunca nula. Hoje, olhando de fora, todas as trajetórias, as transformações que esse amor provocou em Lino, concluo que não estava longe da verdade, pois lidou com o amor que depois soube ser um amor platônico, compreendendo que isso poderia se converter em algo bom ou ruim. Tudo dependeria da forma como Lino lidasse com a situação. A alegoria de Lino sobre a força do amor ser algo como a força gravitacional que une dois corpos celestes distantes o fez entender ainda muito jovem que jamais iria conseguir abrir mão desse amor, mas que para suportá-lo talvez fosse chegado a hora de mudar para Plutão, onde a distância de Cida o ajudaria a viver em paz consigo mesmo e também garantir que ela não o interpretasse como algum maluco possessivo. Antes de mais nada, Lino era extremamente racional e calculista. Não obstante, era sim um dos melhores alunos da escola. Sem a necessidade de grandes esforços, o garoto, uma noite no final do ano de 1999,
onde a maioria das pessoas discutiam o bug do milênio e outras teríamos, enfim, o final dos tempos, ele estava preocupado com os prós e contras que inviabilizariam seu primeiro amor. Lino era o melhor aluno da sala em algumas ocasiões, quando Éder vacilava um pouco, o melhor do colégio. Mas isso não era uma grande coisa. Afinal de contas, os populares com as garotas eram os bons em esporte, não em matemática. Lino era 1 ano ou 2 mais novo que Cida. Isso para ele não era problema, mas e para ela? Lino sabia que as pessoas que se incomodam com a vida alheia sempre têm algo a criticar e com certeza, se ela desse uma chance, teria de ouvir dezenas de piadinhas constrangedoras. A religião era outro abismo que separava os dois. Cida, católica, fervorosa, devota de Nossa Senhora Aparecida, e ele evangélico, se preparando para ser organista da igreja. Para ele, isso não importava, conhecia histórias parecidas que deram certo, onde cada um manteve a sua fé, aprendendo a respeitar as devoções espirituais de cada um. Mas o que pensava a família de ambos a respeito dessas diferenças? Lino foi sempre muito reservado, tanto que seus pais sequer ficaram sabendo do interesse do garoto por Cida. Talvez seu pai tivesse até notado, pois desde que conheceu a garota não perdeu uma safra dos poncãs. Lino pensou sobre a vez que se encontrou com a garota e sua mãe no coletivo. O que pensaria ela sobre ele? Lino havia notado Dona Rosa analisando-o de cima a baixo, como se buscasse no jeito de se portar algum defeito moral, sabe, daqueles que fazem as mães dizerem para a filha: esse rapaz não é boa companhia para você, mocinha. Lino refletiu sobre todos os pontos negativos e contrapôs aos positivos, e não foi difícil concluir que a probabilidade do amor frutificar era baixíssima. Lino relutou em desistir do amor. Se lembrou da gravidade, buscou uma solução para amenizar a dor que esse amor lhe causava. Pensou como pensaria Carl Sagan, de quem ouvia falar por intermédio de seu amigo David. O nobre cientista diria que tanto a Terra quanto Plutão são afetados pelo Sol. Mas a diferença entre os dois, se a vida tivesse florescido em Plutão e não na Terra, é de que, olhando para o Sol visto do planeta anão, nos confins do sistema solar, o veríamos do tamanho de uma bola de golfe. Assim acharíamos que ela deveria ser apenas a estrela mais brilhante no céu, e seu brilho afetaria menos a percepção do entorno de outras estrelas. Embora a força da gravidade ainda atue a essa enorme distância, seria bem mais difícil focar no Sol como fonte principal da irradiação. Assim, julgou ele que era chegado o momento de encerrar as cartas e tomar distância. Assim, no ano de 2000, decidiu mudar de turno, voltando a estudar no período da manhã. Como havia ganhado uma bolsa de estudos para ser o aluno do Conservatório Municipal da cidade de Campo Mourão, para atender os horários das aulas de música, passou a estudar no período da manhã, deixando de ver todos os dias sua amada.